Vamos falar do período mais longo da história da humanidade, a pré-história. Um período de história de 4 milhões de anos, onde nós conhecemos apenas alguns fragmentos, né? Então é um jogo de quebra-cabeça, onde cada pedacinho encontrado é uma peça para tentar reconstruir como que era a vida nesse momento, como que as coisas aconteceram, como que eram os costumes. Para começar, vamos questionar esse nome, pré-história. O que isso significa? Então, pré quer dizer antes, antes da história. Esse nome ele foi definido por historiadores do século XIX. Eles acreditavam que uma sociedade sem escrita, ela vivia num período anterior da história, que nós só poderíamos reconstruir a história se houvesse documentos escritos, para estudar, para entender como que aquela população vivia, né? Esse nome, ele causa uma série de problemas. Então quer dizer que se uma sociedade, se um povo não escreve, ele não tem história, né? E a gente, antes de aprender a escrever, a gente não tem história, né? Na verdade, hoje a gente não acredita mais nisso. Toda sociedade humana tem história, porque os seres humanos produzem cultura, diferente de outros animais. Então nós falamos diferente dependendo do lugar que a gente nasceu, do período que a gente nasceu. Então nós somos uma civilização cultural e somos diferentes dependendo do tempo e do espaço que a gente vive, que a gente se constituiu. Porém, esse nome pré-história continuou sendo utilizado. Vamos chamar de pré-história o período da evolução do ser humano que vai até o surgimento da escrita, aproximadamente no ano 4000 a.C. E como surgiu o ser humano? De onde nós viemos? Essas são perguntas que movem a humanidade desde os primórdios. E as pessoas sempre se esforçaram para poder explicar. Observavam o mundo, ouviam os mais velhos, contavam para os mais novos. De geração em geração iam se constituindo algumas explicações. Cada cultura explicava do seu jeito. O conhecimento ele estava muito ligado à religião. E para esses povos, o mundo seria resultado da ação de deuses, né? Ou de um deus. Para eles, o mundo e as pessoas, o ser humano, seria uma criação. Por isso nós chamamos essa maneira de explicar o surgimento do mundo e da humanidade de criacionismo. Cada cultura tinha suas próprias convicções e sua própria explicação para o surgimento do mundo e do ser humano. Ainda hoje, há várias explicações religiosas diferentes. Na civilização ocidental, que é a civilização que tem origem na Europa ou é muito influenciada pela cultura europeia, a explicação criacionista, que foi considerada por muito tempo como única verdade, é a explicação judaico-cristã, que ela está presente, está sistematizada no livro Gênesis da Bíblia. Então a ideia de que Deus criou todas as coisas. Mas o biólogo naturalista Charles Darwin, no século XIX, formulou uma nova forma de explicar esse questionamento. Para ele, todas as espécies vivas existentes hoje na Terra eram resultado de bilhões de anos de um longo, lento e demorado processo de evolução. Charles Darwin viajou o mundo, catalogando milhares de espécies vivas, agrupando elas segundo as suas semelhanças e diferenças. Ele vai formular, então, a chamada teoria da evolução. E onde se encaixa, nós, seres humanos, na teoria da evolução de Charles Darwin? Para começar, nós somos animais. Dentre os animais, nós fazemos parte do grupo de mamíferos. E dentro do grupo de mamíferos, nós somos os primatas. Também são primatas macacos e chimpanzés. Mas atenção, Charles Darwin nunca afirmou que os seres humanos evoluíram dos macacos. Ele só percebeu que nós tínhamos algumas semelhanças. Então nós evoluímos de um ancestral em comum. Então há cerca de 7 milhões de anos atrás vai surgir na Terra o primeiro primata. Esse primata vai evoluir para diversas espécies de animais diferentes. A maioria delas já não existe mais, foram extintas. Então o macaco, ele é uma dessas linhas dessa evolução. O chimpanzé, ele seguiu o seu caminho dessa evolução. E ele precisou de características que permitiram ele sobreviver, que nós não precisamos. As nossas características são diferentes. Então o nosso caminho evolutivo foi diferente do macaco, foi diferente do chimpanzé. Nós só temos uma raiz em comum.
Com o avanço dos estudos biológicos, hoje nós já sabemos que 95% dos genes humanos são idênticos ao dos chimpanzés. E pesquisadores já encontraram diversos fósseis de hominídeos não humanos. Os hominídeos, eles são primatas, que possuem algumas características humanas. Por exemplo, eles andavam sobre os 2 pés, eles tinham o cérebro maior do que de outros primatas, entre outras características. Hoje, a única espécie de hominídeo viva somos nós, os seres humanos. Todos os outros, por algum motivo, foram extintos, né? Eles não conseguiram se adaptar no mundo. O fóssil de hominídeo mais antigo já encontrado é de um Australopithecus, que povoou a Terra há cerca de 4 milhões de anos atrás. Esse fóssil tem 3,5 milhões de anos e foi batizado pelo nome de Lucy. A nossa espécie se chama Homo sapiens sapiens e surgiu na Terra há cerca de 150 mil anos atrás. Para melhor entender a pré-história, nós dividimos ela em 3 períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Vamos falar de cada um deles. O Paleolítico. O Paleolítico é o período mais antigo da pré-história. Pale quer dizer antigo. Lítico vem de litos, pedra, pedra antiga. Ele também é chamado de pedra lascada. Isso porque os seres que viveram nessa época já utilizavam ferramentas para caça feitas de pedra. Então eles faziam ponta na pedra, batendo ela numa na outra, lascando ela. Por isso a ideia de pedra lascada. Além das pedras, também eram utilizados ossos e madeiras, né? E provavelmente, devido ao atrito na fabricação desses materiais, que há cerca de 500 mil anos atrás, o Homo erectus, que era um hominídeo, que não era ser humano, ele aprendeu a dominar o fogo, a controlar o fogo. Como é o período anterior do surgimento da agricultura, os seres nessa época, para poderem viver, eles precisavam caçar, pescar e colher seus próprios alimentos. Nós chamamos eles então de caçadores e coletores. E eles estavam sujeitos às diversas mudanças que existiam no ambiente. Então, quando acabava a comida de um local, eles precisavam se mudar e ir para outro local. Ou seja, essas pessoas eram nômades. Eles não tinham moradia fixa. Eles se abrigavam na caverna e viviam naquela região o tempo em que eles tivessem comida, que tivessem alimento para sua sobrevivência. Na caverna, eles deixavam seus registros, os vestígios, restos de fogueiras, né, e pinturas rupestres, que servem para a gente tentar imaginar como que era a vida nesse período. Eles não tinham propriedade privada, ou seja, tudo que era caçado, as ferramentas, tudo era propriedade de todos, pertencia ao bando, pertencia ao coletivo. E já havia uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. Os homens cuidavam da caça e da proteção, e as mulheres cuidavam dos filhos e colhiam os alimentos. Como as mulheres eram responsáveis pela colheita dos alimentos, elas puderam observar que aonde eram jogados os restos de frutos, nasciam novos frutos. Dessa observação, entre o ano 10.000 e 8.000 a.C., foi desenvolvido a agricultura, ou seja, as pessoas passaram a produzir o seu próprio alimento. Esse processo é chamado de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Entramos então no período Neolítico. O Neolítico. Neo quer dizer novo. Lítico, litos, pedra. Pedra nova. Também chamado de pedra polida, porque os instrumentos eram mais cortantes, mais pontiagudos, mais eficientes. Com o desenvolvimento da agricultura, as pessoas não precisavam mais andar por aí procurando o alimento que tivesse na natureza. Eles podiam produzir o seu próprio alimento. Produzindo o seu próprio alimento, eles poderiam morar num lugar só por muito mais tempo, enquanto a natureza e a condição climática permitisse aquilo. Morando num único lugar, ficou mais fácil de se desenvolver a cultura, comer melhor, sobreviver durante mais tempo. A população cresceu. Não precisava mais ficar andando por aí como um nômade, mudando de lugar em lugar atrás de alimento. Você poderia ficar num lugar fixo. Então nós passamos a ter uma população sedentária, nas margens dos rios, para poder ter água para beber
e para poder produzir alimentos para a agricultura. É nesse momento que as pessoas vão perceber que elas podem domesticar os animais. Em vez de precisar sair por aí caçando, ele poderia dar comida, deixar o animal mais dócil e saber o momento certo de matar ele para poder se alimentar. As pessoas então passaram a ter mais tempo. Poderiam observar melhor a natureza, observar o céu, entender o clima, saber o melhor momento de plantar um determinado produto. E com isso, prever a época boa para o plantio. Imagina o quanto que era importante dessa época. Essa pessoa era capaz de prever o futuro. Como que ela sabia disso? Ela deveria conversar com os deuses. E com essa sabedoria, vão se constituir como os líderes religiosos, os sacerdotes daquele período. Mas esse conhecimento não será compartilhado. Quem os detém vai guardar para si, ou só vai compartilhar com seus iguais ali. Então eles vão se tornar uma classe privilegiada. Eles vão ter o privilégio de pensar a sociedade, de planejar o trabalho. E quem não tem conhecimento? Vão ser os explorados. Eles vão ser obrigados a trabalhar. E assim vai começar a surgir a divisão social do trabalho. Cada pessoa vai fazer uma determinada tarefa, uma determinada coisa. E, em geral, essa divisão dá privilégios para alguns, as chamadas classes dominantes. Muita coisa vai ser inventada nessa época. Cerâmica, arado de bois, barcos rudimentares. E com o avanço dessa tecnologia, essas populações vão começar a produzir mais do que elas precisam para sobreviver. Ou seja, vão produzir excedentes, produtos a mais, que poderão ser comercializados, trocados com outros povos. Percebam que nessa troca comercial vão se trocar ideias, vão se trocar culturas. As pessoas de diferentes regiões vão começar a se relacionar entre si. O Neolítico ele vai se estender até o desenvolvimento da metalurgia. O que é a metalurgia? O metal ele é uma parte, uma rocha, um pedaço de pedra lá do interior da montanha, muito dura. As pessoas vão aprender a aquecer esse metal até uma temperatura muito alta. Derretido, eles vão poder fazer ferramentas muito mais afiadas, muito mais duras, muito mais eficientes para a agricultura, mas também para o ataque e para a defesa. Percebam que a agricultura ela é fundamental para a vida do ser humano. Então vão começar a surgir rivalidades pelo melhor pedaço de terra. Onde é melhor para plantar? Ali perto daquele rio, onde a terra é bem adubada, eu quero aquele pedaço de terra. Ah, mas tem uma civilização que mora lá. Então eu vou tomar a terra dessa civilização. Vão surgir os conflitos e as rivalidades. E o metal vai ser fundamental para construir armas poderosas, para enfrentar aquele outro povo, submeter ele segundo os meus interesses, tomar a terra dele e fazer desse povo os meus servos, os meus escravos, fazer com que eles trabalhem para mim. O mundo não vai ser mais o mesmo. A sociedade não é mais aquela onde tudo era de todo mundo, onde as pessoas viviam num grau de igualdade e harmonia. Agora existe riqueza, existe guerra, a tecnologia militar vem avançando. A sociedade foi se dividindo cada vez mais. Poder e riqueza foram se concentrando nas mãos de um grupo cada vez menor. É formada uma nobreza, que vai ter posse das melhores terras e vai controlar o poder político. Eles precisam que a sociedade se mantenha em ordem. E para evitar que os mais pobres se revoltem contra a sua condição miserável, é criado o Estado, suas leis, sua hierarquia. O rei ele concentra ao mesmo tempo o poder militar e o poder político e o poder religioso. Ele é o sacerdote. Ele é a pessoa mais próxima dos deuses. Ele conversa com os deuses. Em algumas culturas, ele pode até mesmo ser considerado um deus. Com tanta coisa acontecendo, muito comércio rolando, impostos sendo cobrados, surgiu a necessidade de registrar as coisas, de você poder anotar. Precisava criar um instrumento para isso. E assim, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram o primeiro tipo de escrita. Dessa maneira, chegamos no fim da pré-história.